Por que é que Jesus fala de Jezabel em Apocalipse, lá no capítulo 2? Ué, era só chamar alguém e expulsar? Ou não? Agora, irmãos, se a ação do espírito de Jezabel é uma ação organizada, progressiva, com um objetivo específico, que é destituir, tomar, usurpar a autoridade que está sobre a vida do pastor, para assim dispersar o rebanho. E a ação do espírito de Jezabel é uma ação de principados, potestades, dominadores, governos, diversas classes de demônios operando nas regiões celestiais. Como que é possível que uma ação de principados, potestades, dominadores, governo, entre no meio de uma igreja de crentes? Como que isso é possível? Como que é possível não só entrar no meio da igreja de crentes, usar crentes para matar na fé a outros crentes e destruir a igreja de crentes? Como que isso é possível? Ah, pastor, isso não é possível não. É sim. Queridos, a gente tem muito a aprender, não é? Estudo sobre Jezabel entregue por Deus ao pastor Giovanni Rodrigues. Interessa diretamente a: primeiro, pastores precisam conhecer essa estratégia maligna para extirpá-la antes do ataque mortal. Segundo, qualquer membro da igreja, para que conheça e evite o assédio, fugindo assim ao ataque estratégico e emocional dessa obra infernal. Sim, Jezabel ataca casais, destruindo famílias, mas sua meta principal é divisão e destruição de ministérios, destruição de igrejas, queda de pastores. Vamos aprender a identificar Jezabel, sua maneira de agir, passos dela para destruir e como eliminar Jezabel definitivamente. Uma vez que Jezabel consiga profanar o altar através da vida dos pastores, é muito difícil, mas quando consegue, muitas vezes tem igreja que nem resiste, já acaba aí mesmo. Oi, gente querida, aqui é o pastor Eliseu Batistão, você já conhece. Você sabe que nós estamos estudando, lendo alguns livros, e Apocalipse nós estamos lendo juntos. Porém, há alguns detalhes que nós precisamos estudar. Precisa ficar mais claro. Por exemplo, essa história de Jezabel, ela tem uma influência direta sobre tantas igrejas, sobre tantos pastores. Eu decidi estudar um pouquinho. Agora, inscreva-se, meu irmão, é rapidinho. Inscreva-se, acione o sininho para receber todas as nossas notificações. Acione o cliquezinho lá da mãozinha, né? Dê o seu like, porque o YouTube conta esses likes para ver se ele vai divulgar o vídeo ou não, se o vídeo é aceito ou não. Então nos ajude com isso, amém? Vamos adiante porque temos muito que aprender sobre Jezabel nesses dias. Olhe bem, nós não vamos julgar pessoas, nós vamos aprender do espírito de Jezabel, como ele age. Porém, aprenda os detalhes, meu colega pastor. Aprenda, você que não é pastor e é cristão, precisa entender, porque você precisa ser alguém que perceba quando Jezabel está assediando você. Ela é muito sutil, mas vamos ver. Pastor Giovanni, ele tem esse estudo sobre Jezabel de 6 a 8 horas. Eu pensei algumas pérolazinhas e vamos aprender como é que, Pastor Giovanni, como é que o senhor recebeu isso de Deus? Eu estava ali debruçado sobre aquele material orando, e Deus me mostrou então uma visão. Eu via templos, igrejas, com equipamentos, cadeiras, tudo jogado, tudo revirado. Eu via pessoas sentadas, outras ajoelhadas, outras deitadas com o rosto no chão. Essas pessoas choravam muito. Elas tinham uma dor, uma angústia muito profunda no peito. E essas pessoas, aquela dor e aquela angústia que aquelas pessoas sentiam na visão, eu passei a sentir literalmente na sala da minha casa. Literalmente. Aquela dor e aquela angústia, eu comecei a chorar, eu chorava alto, chorava profundamente. E essas pessoas diziam assim: eu nunca mais coloco meus pés dentro de uma igreja. Outros diziam: eu jamais volto a pastorear uma igreja. E aquilo que eu estava vendo dentro de templos, eu passei a ver dentro de casas. Pessoas chorando, aquela dor e aquela angústia, e umas ajoelhadas, sentadas do mesmo jeito, só que dentro dos lares, nas casas. E elas diziam as mesmas palavras: eu jamais coloco meus pés dentro de uma igreja. Outros diziam: eu jamais volto a pastorear uma igreja. E eu chorava na sala da minha casa com aquela dor e aquela angústia. E o Senhor falou assim: disse, aquilo que você está vendo não é algo do passado, mas é algo que está diante dos meus olhos neste momento. Então eu entendi que aquilo era literal, que em alguns lugares pessoas estavam de fato com aquela dor, pessoas estavam de fato com aquela angústia, e estavam de fato naquele exato momento dizendo aquelas palavras. Então o Senhor falou assim comigo: eu vou te mostrar a ação do espírito de Jezabel. Eu vou te mostrar como o diabo divide uma igreja. E eu vou te levar pelo Brasil para que tu ministre essa palavra.
Então ele me levou para um texto, que é o que nós vamos usar por base, vamos lê-lo em seguida. E a partir desse texto o Senhor começou a falar conosco, eu fui escrevendo. E naquela mesma semana de março de 2010, eu estava ministrando em Brasília essa palavra, e de lá até aqui, temos percorrido o Brasil todo e algumas outras nações. Eu não conto isso, irmãos, com a expectativa de dar um ar de maior espiritualidade. Não, não é isso. É só para você entender que se estamos aqui, é por um propósito de Deus, e nesse tempo aprove o Senhor que nós estivéssemos aqui para compartilhar daquilo que o Senhor nos deu naquela madrugada de março de 2010. Amém? É muito interessante, porque já faz 10 para 11 anos que ele recebeu nessa madrugada e que ele está pregando e salvando igrejas, salvando pastores e alertando pessoas que logo, logo elas começam. Depois de entender o que é Jezabel, elas começam a perceber quando são assediadas ou quando têm ideias jogadas por Jezabel na sua mente. A partir de agora eu tenho um pedido que eu faço sempre. Primeiro é que tenha alguns pedidos, né? Primeiro é que tenha paciência para nos ouvir até o final. Por quê? Porque eu creio que o Espírito Santo irá nos guiar em toda a verdade. Mas eu tenho um pedido especial. Guarde seu coração. Porque não importa quanto tempo de fé você tenha, eu creio que antes do amém final deste culto, hoje, antes do amém, não importa quanto tempo você tenha de fé, se em algum momento você foi abordado por pessoas usadas pela ação de Jezabel, se em algum momento você foi manipulado por essa ação, se em algum momento você foi abordado por pessoas dessa ação, vítima dessa ação, se de alguma maneira você presenciou isso, sabendo ou sem saber, eu creio que antes do amém final desse culto, Deus vai arrancar diante dos seus olhos a máscara das pessoas que foram ou se estiver acontecendo que são. Por quê? Porque até as frases que essas pessoas falam, o Senhor nos deu naquela madrugada de março de 2010. Se você for comigo nos Estados Unidos, se você for comigo na Europa, se você for comigo aqui pela América do Sul, a língua muda, mas as frases são as mesmas, porque a ação é a mesma. Interessante isso, né? Sempre as mesmas frases. Parece que o diabo também é meio burro, porque ele só se repete, ele não tem como criar. Então ele tem essa estratégia, ele aplica em todas as partes do mundo. Todos esses passos são um após outro. E é assim que, conseguindo legalidade, ela destrói uma igreja. Vai ser impactante para você, como foi impactante para mim. Para começar, a gente precisa entender o que é Jezabel. Por que eu nunca vi pessoas expulsando Jezabel e resolvendo o problema? Pode até expulsar, mas sabe o que acontece? Volta e complica tudo. Mas então não expulsou. Mas o que é Jezabel? Vamos ver. Todas as vezes que nós citarmos Jezabel, ação de Jezabel, espírito de Jezabel, entenda o seguinte: nós não estaremos fazendo menção sobre a ação de um demônio. A ação do espírito de Jezabel não é um demônio que pode tomar o corpo de alguém e você vai lá no nome de Jesus, repreende e tem que sair. Pronto, pode ser o demônio que for, mas no nome de Jesus tem que sair. A ação de Jezabel não é um demônio que pode tomar o corpo de uma pessoa. Jezabel não é um demônio. Anote Efésios, por gentileza, 6, versículo 12. Só anote, eu leio para você, para que você mantenha a sua atenção. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que operam nas regiões celestiais. A ação do espírito de Jezabel não é um demônio, mas é uma ação organizada, progressiva, com objetivos específicos. Uma ação de principados, potestades, dominadores, governos, diversas classes de demônios que operam nas regiões celestiais, com alguns objetivos bem claros e que nós os compreenderemos. Primeiro, tenha em mente isso. A ação do espírito de Jezabel não é um demônio, mas é uma ação organizada, progressiva, com objetivo. Uma ação de principados, potestades, dominadores, governos, diversas classes de demônios que operam nas regiões celestiais. Tenha em mente isso. Sempre que nós citarmos de agora em diante a ação de Jezabel, o espírito de Jezabel, estaremos referindo a uma ação como essa, com essa característica. Esta ação leva de 6 meses a 2 anos só para se instalar dentro de uma igreja. Ela vai levar de 6 meses a 2 anos só para se instalar. Uma vez que essa ação se instale e uma igreja comece a sofrer o ataque da ação do espírito de Jezabel, 2 coisas fatalmente ocorrerão com essa igreja que esteja sofrendo um ataque da ação do espírito de Jezabel. E aí entenda, um ataque de uma ação de principados, potestades, dominadores, governo, agindo de forma organizada, progressiva, ação de Jezabel. Ele acabou de falar que quando se instala demora 6 meses a 2 anos. Pois bem, eu tive 2 ataques claros desses no meu tempo de pastor de uma igreja em Pato Branco, a Comunidade Cristã Vida para os Povos, que cresceu muito, o Senhor abençoou muito e continua abençoando muito agora, sob a direção do meu filho, Juliano Batistão.
Então eu fico muito contente com isso. Porém, eu fico triste por saber que eu fui tão inocente. A minha esposa me avisava, cuidado, ali tem coisa, mas eu era inocente. E você vai ver como a gente facilmente se torna inocente. Um dos ataques levou 7 a 8 anos para se instalar. Você vai entender por quê. Muito bom nós estudarmos juntos Jezabel, pastor. Meu irmão querido, Jezabel. Vamos lá. Então todo o ataque da ação do espírito de Jezabel visa, ao final, atingir a autoridade do pastor. Porque se Jezabel conseguir fazer isso, ela consegue então dispersar as ovelhas. Então no peito do pastor está o alvo, para onde essa ação vai apontar todos os seus ataques. No peito de quem está o alvo? No peito de quem está o alvo? Eu vou perguntar isso bastante de agora até domingo. Agora, irmãos, se a ação do espírito de Jezabel é uma ação organizada, progressiva, com um objetivo específico, que é destituir, tomar, usurpar a autoridade que está sobre a vida do pastor, para assim dispersar o rebanho. E a ação do espírito de Jezabel é uma ação de principados, potestades, dominadores, governos, diversas classes de demônios operando nas regiões celestiais. Como que é possível que uma ação de principados, potestades, dominadores, governo, entre no meio de uma igreja de crentes? Como que isso é possível? Como que é possível não só entrar no meio da igreja de crentes, usar crente para matar na fé a outros crentes e destruir a igreja de crentes? Como que isso é possível? Ah, pastor, isso não é possível não. É sim. Ele vai trabalhar agora em cima dessa resposta, porque é muito interessante. Como a Jezabel trabalha? Ela começa a fazer várias coisas muito interessantes. E como? Nós vamos buscar o entendimento na construção, a resposta a essa pergunta. Como que uma ação de principados, potestades, dominador, governo, conseguem, diversas classes de demônio, conseguem entrar no meio da igreja de crente e usar crente? A ação do espírito de Jezabel é uma ação organizada, ela tem objetivos específicos. Continuando na linha de raciocínio. Jesus falando com o pastor da igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras. Isso aqui é Jesus dando testemunho pessoalmente a respeito de um pastor. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Eu tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, que não somente ensine, mas que também seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Veja bem, Jesus elogia o pastor daquela igreja. Eu conheço você, eu conheço teu amor, tua perseverança, eu conheço as tuas últimas obras. Tu está fazendo mais agora do que no começo. Mas eu tenho uma coisa contra você: tu está tolerando que Jezabel ensine o povo. Ensine o povo que prostituição está liberado, e ensine ao povo que comer coisa sacrificada aos ídolos também está liberado. O pastor da igreja de Tiatira estava ensinando isso? Não. Mas este ensino estava acontecendo dentro da igreja de Tiatira? Sim. Então alguém estava ensinando. Jesus deixou bem claro que não era o pastor da igreja que estava ensinando, mas ele disse que alguém estava ensinando. Eu tenho, porém, contra ti, tu está tolerando que Jezabel ensine o povo. Pastor, que estavam indo ao povo, ensinando coisas diferentes do que o pastor ensinava. Jesus deixou bem claro que aquele ensino estava ocorrendo dentro da igreja e que deixou bem claro que não era o pastor que estava ensinando. Então tinha alguém ensinando aquele povo. Realmente o Rei das Trevas é detalhista. Detalhista. É impressionante. Agora, quando estamos acordados, nós percebemos isso. O reino de Deus, o mundo espiritual, é regido, governado por princípios. Verticalmente, princípios. Governado por princípio. Tudo que Deus fez, faz, está fazendo agora e ainda fará regido pelos princípios que Ele mesmo estabeleceu. Deus nunca negociará um princípio que Ele mesmo estabeleceu. Jamais. Ele é regido verticalmente por princípio. Os princípios de Deus são eternos, imutáveis e inegociáveis. O que Deus aprovava há 1 milhão de anos, continuava aprovando há 1000 anos atrás, continua aprovando hoje e continuará aprovando eternamente. E o que Deus reprovava há 1 milhão de anos atrás, Deus continuava reprovando há 1000 anos, Deus continua reprovando hoje e Deus reprovará eternamente, porque Ele não muda, e está escrito que nele não há sombra de variação. De eternidade a eternidade Ele é. Na igreja, no domingo à noite, nós vamos ministrar um assunto que eu gosto bastante, que é sobre princípio de autoridade. Princípio de autoridade. No Brasil isso é complicado de entender, porque nós culturalmente somos difíceis com a questão da autoridade. A gente sabe, todas as coisas são regidas pelos princípios. Assim é o nosso Deus. Muito bem. Agora, vamos aprender algo muito especial a respeito de autoridade. Preste atenção, autoridade. A autoridade não é uma pessoa, ninguém é autoridade. Ninguém é autoridade.
A autoridade não é uma pessoa. A autoridade é um elemento divino que nasce na verdade eterna, que é investido sobre uma pessoa, dependendo de duas coisas: função que ocupa ou circunstância que se encontra. Então é investida a autoridade sobre uma pessoa. É de Deus que nasce a autoridade para um pai exercer autoridade sobre um filho, para um empresário exercer autoridade sobre sua empresa, para um pastor exercer autoridade sobre uma igreja, não, para um presidente exercer autoridade sobre uma nação. Não existe autoridade que não proceda de Deus, porque a autoridade é um elemento divino que nasce na verdade eterna e que é investido sobre uma pessoa, dependendo da função que ocupa ou circunstância que se encontra. Numa igreja, igreja não é democracia. Igreja é theo, do grego Deus, gracia, governo. Igreja não é democracia, é teocracia, é um governo de Deus sobre os homens. Igreja não é democracia. Numa igreja local, a autoridade está investida sobre a figura do pastor da igreja. A autoridade está investida sobre ele. Por isso que está escrito que nós devemos nos submeter aos nossos pastores, porque eles haverão de prestar contas a respeito da nossa alma, e preciso fazer isso com alegria e não gemendo. E você deve se submeter voluntariamente. Por quê? Porque não é uma democracia, é uma teocracia, é um governo de Deus sobre os homens. Bom, a gente já sabe que a igreja é uma teocracia, mas a gente sempre acha que... Cuidado, cuidado com o que você acha. Tentando atingir o pastor, diminuí-lo ou segundo intenções a respeito do rebanho. Isso vai atrair coisas que eu até nem ouso falar, sabe? Porque eu tenho orado para igrejas que aconteceram assim, que Deus abençoe esses pastores, porque ali eu tenho filhos amados. Mas a coisa, às vezes, não é bem assim, né? Então, autoridade, princípios são juntos. Agora, vamos ver algo também muito interessante. Poder, autoridade. Olha, vamos lá. Eu me virei para ver quem falava comigo e eu vi 7 candelabros. Nós sabemos quem são 7 candelabros. O Filho do Homem, nós sabemos quem é. E na sua mão direita ele tem 7 estrelas. Mão direita é o quê? Destra. Eu te tirei do Egito com minha destra, com meu braço estendido, com minha destra fiel. Quem é que está na destra, irmãos? Os 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Quem é que está entronizado em autoridade? Os pastores. Numa igreja local, a autoridade está sobre a vida do pastor da igreja local. E o céu não negocia princípio. Dito isso, entenda o seguinte: no peito do pastor está o alvo para onde Jezabel vai apontar todos os seus ataques. Por quê? Porque é sobre o pastor que está investida a autoridade. E é dele que Jezabel precisa destituir essa autoridade. O diabo é burro, mas nem tanto. Se ele quiser dispersar um rebanho, ferir as ovelhas e as ovelhas se dispersarão, o que está escrito? Ferir ao pastor. E o que acontece com as ovelhas se o pastor for ferido? As ovelhas se dispersarão. Por quê? Porque as ovelhas são atraídas por causa da autoridade que está investida sobre o pastor. Se ele for destituído dessa autoridade, ela se dispersa. Então todo o ataque da ação do espírito de Jezabel visa, ao final, atingir a autoridade do pastor. Porque se Jezabel conseguir fazer isso, ela consegue então dispersar as ovelhas. Então no peito do pastor está o alvo, para onde essa ação vai apontar todos os seus ataques. No peito de quem está o alvo? No peito de quem está o alvo? Eu vou perguntar isso bastante de agora até domingo. E outro detalhe, a quebra de princípios traz uma legalidade para que Jezabel se instale. Vamos ver um pouquinho a respeito dessa legalidade. Preste atenção, é precioso nós aproveitarmos essas pequenas pérolas de todo esse estudo que Deus deu para esse homem. Preste atenção. Nesse momento, é impossível que Jesus salve alguém que não se arrependa. Fecha aspas. Vou repetir. É impossível que Jesus salve alguém que não se arrependa. Fecha aspas. Jesus pode salvar alguém que não se arrepende, irmão? Mas se ele quiser salvar, não pode. Mesmo que ele... Eu com isso estou limitando o poder de Jesus? Não. Eu só estou dizendo qual é a legalidade necessária. Eram 2 ladrões, um se arrependeu, o outro não. Um foi para o céu, o outro para o beleléu. Foi para o sal. Por quê? Porque o céu não negocia princípio. Jesus não pode salvar alguém que não se arrependa. Mesmo que ele quisesse salvar, ele não poderia. Por quê? Porque tudo que vai acontecer no mundo espiritual, primeiro, é necessário que haja legalidade. Então vamos lá. Como que uma ação de principado e potestade consegue entrar no meio da igreja e usar crentes? Porque existem crentes dentro daquela igreja. São crentes. Mas na vida daqueles crentes existem quebra de princípios. E a quebra de princípios gerou então legalidade. Aí às vezes o crente está assim: o diabo está debaixo dos meus pés. E o diabo com o braço ali no pescoço: não, é nós na fita, mano. Por quê? Porque o mundo espiritual só respeita princípio e legalidade. Como é que essa ação consegue encontrar crente dentro da igreja? Crente.
Mas na vida daqueles crentes existe quebra de princípios. A quebra de princípios gera legalidade espiritual. E as ações espirituais podem sim exercer governo sobre a vida daquele crente. Pronto. Jezabel tem quem usar dentro de uma igreja com legalidade espiritual para fazê-lo. Temos então legalidade para compreender como que essas ações conseguem penetrar dentro de uma igreja e usar crente. Agora vamos para o que nós chamamos de pano de fundo. Vamos ver apenas 3 fases dessa preparação de Jezabel para dar o bote. Só essas 3 fases, tem muito mais. Vamos ver. Nesse momento, Jezabel precisa extinguir o culto ao Senhor. Irmão, seria possível um grupo de pessoas se reunirem e Jesus rejeitar tudo que aquele povo oferecer? Seria possível ou não? Sim. Como? Altar profanado. Jezabel então vai trabalhar para extinguir o culto ao Senhor. O diabo não tem problema que tenha culto. Ele tem problema que tenha culto ao Senhor. Como que essa ação vai trabalhar para extinguir o culto ao Senhor em uma igreja? Olhe para mim, por favor. Mantenha os seus olhos aqui um instante. Primeiro, Jezabel vai fazer 3 coisas, que é o que antecede os ataques e a ministração em si. Primeiro, Jezabel vai trabalhar para afastar da liderança aquelas pessoas que eram boca de Deus. Jezabel vai trabalhar para afastar da liderança aquelas pessoas que eram boca de Deus. Eu não me refiro só a alguém que tem uma palavra profética, irmãos. Eu me refiro a alguém que tem lealdade, que tem uma palavra de sabedoria, que tem um conselho, que tem aliança com os pastores. Jezabel vai trabalhar para afastar da liderança aquelas pessoas que eram boca de Deus, porque Jezabel precisa isolar a liderança. Isso é a ação para extinguir o culto ao Senhor. Preste atenção, Jezabel faz toda uma preparação para aí desencadear o que se chama de plano mortal, momento mortal. Mas às vezes leva meses, como ele disse, às vezes leva anos. É preciso que ela consiga cooptar muitas mentes. Quanto mais, na hora H estarão do lado dela. E pensarão, como ele vai dizer aqui, que estão servindo o reino de Deus. Preste atenção. Como é que vai fazer isso? No peito de quem está o alvo, irmão? No peito de quem está o alvo? Não esqueça disso, do pastor. Mas, por meio de manipulação, muitas vezes Jezabel vai manipular. Para quê? Para que a espada do pastor se volte contra essas pessoas. Para que ele mesmo se volte. Primeiro, Jezabel vai trabalhar para afastar da liderança aquelas pessoas que eram boca de Deus. Anote. Primeiro livro dos Reis 19:2. Depois, uma vez que trabalhou para afastar da liderança quem era boca de Deus, Jezabel vai trabalhar para calar a voz profética. De que forma? Afastou, agora anular o sacerdócio. Como é que se anula o sacerdócio? Profanando o altar. Depois que o altar for profanado, você pode queimar toneladas de oferta sobre esse altar. E só vai servir para acender a ira de Deus e mais nada, até que o altar seja restaurado. E nós entendemos, sabemos que nosso altar hoje é o nosso coração. Mas entendemos também que é um lugar no ajuntamento, no meio do povo. Como que Jezabel vai trabalhar para profanar o altar? Ela vai trabalhar para conduzir pecado para cima do altar. De que forma ela tenta? Primeiro, tenta fazer isso através da vida dos próprios pastores. Uma vez que Jezabel consiga profanar o altar através da vida dos pastores, é muito difícil, mas quando consegue, muitas vezes tem igreja que nem resiste, já acaba aí mesmo. Quando não consegue através da vida dos pastores, vai trabalhar para conduzir pecado para cima do altar através daqueles que ministram sobre o altar, mas ela precisa profanar o altar. E uma vez que o altar seja profanado, só servirá para acender a ira de Deus, mais nada. Então Jezabel trabalhou para afastar da liderança aquelas pessoas que eram boca de Deus. Depois trabalhou para profanar o altar. Por último, olhe para mim um instante, por gentileza. Jezabel vai trabalhar para levantar pessoas que assumam o lugar junto à liderança daqueles que antes eram boca de Deus, mas que agora trarão conselhos segundo a ação de Jezabel. O ambiente está preparado para atacar a igreja. Na arma da manipulação é quando o pastor começa a perceber nitidamente o posicionamento dessas pessoas usada pela ação de Jezabel. E aí é quando o pastor às vezes tenta combater. Como que o pastor tenta combater? Às vezes numa conversa em gabinete, às vezes numa conversa na casa, porque o pastor quer preservar aquelas pessoas, porque ele acredita na mudança daquelas pessoas. Essa história de conversar no gabinete é mortal. Depois que ele está com todas aquelas mentes preparadas, ele conta o que quer que houve no gabinete. E as pessoas, como ele vai mostrar, olha a atitude das pessoas que ele já preparou. Quando ele vier com a história de mártir, olha o que ele falou para mim. No gabinete particular, né? É isso que temos que cuidar. Vamos adiante, vamos ver. Todas as vezes que o pastor tentar exterminar a ação de Jezabel em gabinete, ou numa conversa numa casa, o pastor sairá de lá
como injusto, e Jezabel sairá de lá como vítima de um pastor tão injusto que está perseguindo alguém que tem feito tanto por esta igreja. Todas as vezes que o pastor tentar exterminar a ação de Jezabel em gabinete ou numa conversa numa casa, o pastor sairá de lá como injusto, e Jezabel sairá de lá como vítima de um pastor tão injusto que está perseguindo alguém que tem feito tanto por esta igreja. Todas as vezes. Lembra da irmã cadeira A e da irmã cadeira B? Lembra daquelas pessoas que disseram: ei, eu sei que você está se matando nessa igreja. Lembra de todas as pessoas que Jezabel conseguia dominar? Quando o pastor se levantar para confrontar essas pessoas, Jezabel vai buscar estas para sair em sua defesa. E essas pessoas marcharão contra o pastor, acreditando que estão fazendo para o bem do reino de Deus. Quando o pastor se levantar para confrontar essas pessoas, Jezabel vai buscar estas para sair em sua defesa. E essas pessoas marcharão contra o pastor, acreditando que estão fazendo para o bem do reino de Deus. Pastor, como exterminar a ação de Jezabel de dentro de uma igreja? A resposta a essa pergunta leva 2 horas. E é o que nós buscaremos fazer isso amanhã. Nós vamos tratar sobre a ação do espírito de Acabe, como Jezabel manipula a liderança. Naquela madrugada de março, Deus falou 2 coisas que amanhã nós entenderemos e eu preciso concluir dizendo elas. Uma, eu as digo com as minhas palavras, guardei as palavras que Deus falou para mim, do jeito que Deus falou, e as digo com as minhas palavras. Primeira coisa, com as minhas palavras. Só existe uma pessoa e só existe uma maneira de exterminar a ação de Jezabel de dentro de uma igreja. A única pessoa que pode fazer isso é o pastor, exterminar, definitivamente. A única pessoa que pode fazer isso é o pastor, e a forma de fazer isso é se ele colocar o anel de autoridade de Deus, que Deus deu a ele, botar no dedo esse anel de autoridade. Digo com as minhas palavras. Der uma de maluco e mostrar quem é que manda. Mas amanhã, na prática, nós entenderemos isso, biblicamente e na prática. A segunda coisa, o Senhor me fez uma pergunta. Giovanni, tu sabe o que representa Acabe? Eu disse, não sei. Acabe representa a renúncia, o exercício da autoridade, na altura da revelação recebida. Eu fiz, e amanhã nós entenderemos isso. Por quê? Porque a última arma é a arma que nós chamamos de rebeldia para a morte. Jezabel está indo nas casas, dominando o coração. Começa preparando os corações, dizendo, olha, Deus vai balançar a árvore, Deus vai passar a peneira, está para explodir uma bomba aí. Vai num, vai no outro e vai no outro. Reúne 3, 4 pessoas num canto e no outro. Olha, eu vou falar para vocês, mas é só para vocês orar. Eu quero que vocês entendam quando estourar. Eu quero o melhor para o reino de Deus. Vai num canto, vai no outro, vai no outro. Até que chega e diz, olha, eu vou falar só para vocês. Mas é só para que vocês olhem. Nessa hora o povo fica, olha, essa obra é de Deus. Essa igreja não pode acabar. Você não pode permitir que isso aconteça. O que você decidir, nós vamos te apoiar. É nessa hora que Jezabel ou tenta tirar o pastor, ou tenta tomar a igreja, ou sai tentando levar um grupo de pessoas. Quando consegue sair levando um grupo de pessoas, a ação não terminou aí. Eu sei onde eu estou, eu sei o que eu estou dizendo, e em nome de quem eu estou falando. Não sou um menino. Quando consegue sair levando um grupo de pessoas por um tempo, Jezabel envia nas esquinas pessoas para abordar aqueles que ainda ficaram, na tentativa de querer saber quem ainda está e quem ainda consegue tirar. Às vezes Jezabel ainda deixa a gente dentro, para poder manter informado quem ainda está na tentativa de tirar. É a Jezabel de esquina. Olha o que ele fala, é muito interessante, presta atenção. Eu sei onde eu estou, em nome de quem eu estou falando e sei o que eu estou dizendo. Aquelas pessoas que estarão nas esquinas, abordando as pessoas, elas estarão possessas de demônios. Elas são endemoniadas. Interessante isso. Sempre há pessoas assim que ficam torcendo para se encontrar ou na rua, ou num churrasquinho, ou numa janta, se encontraram com alguma pessoa que ficou na igreja. Meu Deus, ela dirá, você ainda está lá? Você não sabe como o pastor maltratou o nosso querido agora que nos pastoreia? Você não sabe isso? Meu Deus, você ainda está lá, aquela igreja acabou. Daqui a pouco vai sair todo mundo atrás do pastor. Ou então eles vão trazer esse pastor de volta. Ou eles trazem o pastor de volta, ou todo mundo vai atrás dele. Gente, é tradicional, é diabólico. A partir de agora nós tratamos da ministração em si, que é o que nós tratamos sobre as armas de ataque da ação de Jezabel. Primeira arma de ataque da ação de Jezabel contra uma igreja. A arma da bajulação. Agora, presta atenção nesses 3 detalhes, sabe? Começa com a bajulação. É muito interessante. Você é o herói para ele. Mas lá atrás, olha, mas veja, hoje o pastor não estava inspirado. Não sei, acho que... Bem, vamos ver o que ele vai falar aqui. Primeira arma, bajulação. A bajulação será bajular, 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 até ganhar confiança e espaço junto à liderança. Todo mundo conhece a expressão, não dá murro em ponta de faca? Jezabel não dá murro em ponta de faca. Não dá ponto sem nó. Ou seja, não faz nada que não esteja visando um resultado mais na frente. Vai bajular, bajular, até ganhar a confiança da liderança e espaço junto à liderança. Primeiro livro dos Reis 21:5.
Acabe tinha ido lá tentar comprar a vinha de Nabote, Nabote se recusou, ele volta para o palácio, se tranca no quarto, fica fazendo beicinho, não quer comer nada. Aí Jezabel vai lá primeiro, uma conversa. O que é que tu tens, que tu está assim tão desgostoso, tu não quis comer nada? Primeiro ela vai bajular ele. Todo bajulador é mau caráter. Todo bajulador, sem exceção. Todo bajulador é mau caráter. Eu não me refiro à lealdade, irmãos. Tem pessoas que confundem alguém que é leal com ser babão, ser puxa-saco. Eu não me refiro à lealdade. Também não me refiro ao reconhecimento decorrente de um esforço. Como líder, a gente cobra, mas a gente também elogia. A gente morde, mas a gente também sopra. Eu não me refiro a esse elogio decorrente do reconhecimento de um esforço. Eu me refiro à bajulação como um meio para um fim. O Deus do bajulador é seu próprio ventre. Ele vai procurar falar a mesma língua, vai estar ali, pronto, mais do que todo mundo, até o dia que ele vê a oportunidade para alcançar aquilo que ele quer. Quando ele vê a oportunidade, ele pisa quem tiver que pisar, ele puxa o tapete de quem tiver que puxar, ele trai quem tiver que trair, para alcançar aquilo que ele quer. O Deus do bajulador é seu próprio ventre. Todo bajulador é mau caráter. Primeira arma, bajulação, abre aspas. Quando eu disser abre aspas, são aquelas frases daquela madrugada de março de 2010. Abre aspas. Pastor, eu agora encontrei um homem de Deus. O senhor é homem de Deus, pastor. O senhor é meu pai, chegou ontem. Mas já no dia assim, o senhor é meu pai. Já passei por outras igrejas, me decepcionei muito. Mas o senhor é homem de Deus, fecha aspas. Pastor, eu agora encontrei uma igreja séria. Eu agora encontrei uma igreja de Deus. Fecha aspas. Eu queria chegar nessa frase aqui. Eu digo que essa aqui é o inferno com os cão tudinho junto. Abre aspas. Pastor, se o senhor me der carta branca, nem se preocupe, nem pergunte mais nada, deixe comigo que o resto eu faço. Dê carta branca e contabilize o prejuízo. E você pensa que essas pessoas querem prestar conta de alguma coisa? Não querem não, não quer que se meta não. As pessoas que serão usadas pela ação do Espírito de Jezabel. Pensa num povo que se mostra crente, irmão, mais crente do que nós tudinho junto. Espirrou é um manto. Deixa eu dizer primeiro uma coisa aqui. Irmãos, eu creio nos dons. Eu respeito quem não crê. Esse povo que é usado pela ação de Jezabel. Pensa num povo que se mostra espiritual, crente. Agora, qual é a essência da ação de Jezabel? Rebeldia. Esse povo se mostra muito espiritual, mas qual é a essência? Rebeldia. Se mostram muito espirituais. Agora tenta confrontar uma pessoa dessa que você vai descobrir o que é cutucar o cão com vara curta. Primeira arma, bajulação. Mas qual é a essência? Rebeldia. Na frente dos pastores, quase franciscanos, até no jeito de falar muda. E por trás, abraço de tamanduá, as unhas desse tamanho. Lembra que eu disse que na preparação, Jezabel trabalha para afastar da liderança aquelas pessoas que eram boca de Deus? A segunda arma da ação de Jezabel é a arma da ocupação. Jezabel havia afastado da liderança aquelas pessoas que eram boca de Deus. Agora Jezabel vai levantar pessoas que vão bajular até ocupar espaço junto à liderança. E agora, na arma da ocupação, Jezabel está trabalhando para que essas pessoas ocupem e acumulem o máximo de cargos, funções, ministério que puder dentro de uma igreja. Quem era o rei? Acabe. As cartas foram escritas em nome de quem? Do rei Acabe. Selada com selo de quem? Do rei Acabe. Enviadas em nome de quem? Quem recebeu, recebeu pensando o quê? Quem enviou? O rei Acabe. Quem eles achavam que tinham mandado matar Nabote? O rei. O rei estava trancado no quarto. Essas pessoas que serão usadas por essa ação em determinados momentos, elas vão ferir pessoas dentro da igreja, matar pessoas dentro da igreja, em nome dos pastores, sem sequer os pastores ter a mínima ideia. Quando Jezabel está trabalhando dentro de uma igreja, às vezes tem famílias que saem da igreja, que o pastor conhece um motivo, toma conhecimento de um motivo, mas na realidade o real motivo foi outro. Às vezes eram pessoas até leais ao pastor, mas Jezabel, exatamente por causa dessa lealdade, foi lá para poder manter o líder isolado, que é para conseguir exercer influência sobre ele. Na arma da ocupação, é quando Jezabel começa a ir ao corpo, às pessoas. Abre aspas. Ei, eu estou me matando nessa igreja. Vai a um, vai a outro e vai a outro. Ei, eu estou me matando nessa igreja.
até que alguém começa a dizer: se você parar de fazer o que você está fazendo, ninguém mais faz nessa igreja. Jezabel escutou por enquanto o que ela queria. É na arma da ocupação que Jezabel está trabalhando para alcançar o coração das pessoas. Depois, na terceira arma, para dominar sobre as pessoas, que nós vamos já chegar lá. Na arma da ocupação, Jezabel está ocupando espaços em nome do rei. É quando surge o primeiro grande obstáculo contra a ação de Jezabel dentro de uma igreja. É uma figura que às vezes nem tem nome. Ela é a esposa do pastor. É o primeiro grande obstáculo contra a ação de Jezabel dentro de uma igreja. Olhe para mim, por favor. Ninguém será tão atacado quanto ela. Por quê? Porque Jezabel precisa mudar a visão que a igreja tem sobre a figura da esposa do pastor. Por quê? Porque na arma da ocupação é quando o pastor está delegando funções. No peito de quem está o alvo? Do pastor. Lembre que a vítima será ele, sempre. Porque é sobre ele que está a autoridade. Então o pastor está delegando funções. Qual é a boca mais próxima do ouvido do pastor depois da dele mesmo? Da esposa. Aí às vezes o pastor está delegando funções e a esposa vai dizer: não coloque essa cobra aí não, porque essa cobra vai lhe morder. Então Jezabel vai trabalhar para que a igreja rejeite a autoridade dela, para que ela não tenha voz, para não exercer influência nas decisões dele. Eu estou falando isso para você entender a gravidade e o nível do que nós estamos falando, irmãos. Nós não estamos falando de uma coisa que é brincadeira de criança, não. Eu já preguei em ministério que chegaram a ter 46 igrejas e não sobrou nenhuma. É diabólico. Mas eu quero dizer, pastor, que isso aqui é só umas pérolas, apenas umas pérolas. E outra vez eu digo, não julgue pessoas. Mas claro que você vai ter o discernimento para perceber quais as pessoas você acha que elas vão mudar, você acha que elas te amam, você acha que a prioridade delas é o reino de Deus, elas não estão querendo posto, elas não estão querendo o lugar de ninguém, elas não estão querendo dividir igreja, elas não estão querendo tomar lugar de líder nenhum. Mas sabe, queridos, depois que a estratégia começou a andar e chegou no ponto de trabalhar em várias mentes, olha, uma dos casos aconteceu assim comigo. Não, o pastor me morreu e tal. Numa reunião em 4, 5. Ufa, as minhas experiências foram interessantes. Cuidado, há muita coisa no reino de Deus que nós precisamos discernir e ter cuidado. Precisamos ter misericórdia. Por quê? Sempre algumas pessoas firmes do Senhor são enganadas. Jezabel é muito astuta, são enganadas. E aí foram-se os teus filhos. E aí você vai dizer, não, aquela igreja não pode dar certo. Não, Deus é que sabe por quê. Pelos seus filhos. Agora você sabe, com aquela pessoa que fez isso, há misericórdia de Deus. Mas se é uma pessoa que não consegue liberar um perdão, ela jamais vai pedir um perdão, ou pelo menos, aparentemente, a gente pensa que não, né? Mas Deus pode mudar qualquer coração, a pessoa pedir perdão e está tudo bem. Pastor, essas foram algumas pérolas, vou repetir, de um estudo de 8 horas. E praticamente eu tirei essas pérolas só das primeiras 2 horas, primeira palestra. Então, pastor, vale a pena estudarmos isso. Eu gosto de ser pastor. Pastor Giovanni, Deus ungiu para abrir os olhos das pessoas. Ele tem salvo igrejas. Eu acho que estes ensinos foram práticos, por quê? Porque eu vivi essas situações. Mas então esse pastor... Não, eu vivi. Querido, vamos voltar a subir de novo os inscritos. Inscreva-se. Agora eu vou me dedicar à palavra de Deus, então inscreva-se. Sim, acione o sininho, dê o seu like. O YouTube precisa ver likes para divulgar. Certo? Deus te abençoe. Oremos uns pelos outros. Nesses tempos difíceis, vamos orar uns pelos outros.